Disseram que era apenas uma temporada para eu respirar ar puro, mas a passagem só de ida gritava a verdade que eu me recusava a ler. Sou a dona Jandira, 67 anos de sol quente e cheiro de cravo. Criei 4 homens no subúrbio de Recife vendendo bolo de pote. Eles acham que me despacharam como encomenda velha, mas esqueceram que encomenda tem remetente. A quentura de Recife parecia derreter o asfalto da Avenida Caxangá naquele meio de tarde. O ar-condicionado do carro do meu filho mais velho, o Cláudio, estava no máximo, mas eu suava frio. Não era calor de fora, era um gelo que vinha de dentro do peito, aquele tipo de frio que a gente sente quando a alma sabe de uma desgraça antes da cabeça entender. Eu estava imprensada no banco de trás entre uma caixa de som e uma mala que não era minha. Na frente, Cláudio dirigia com os ombros duros, sem olhar pelo retrovisor. Ao lado dele, a esposa, Valéria, digitava no celular com aquelas unhas de acrílico que faziam um tec-tec-tec irritante na tela de vidro. Aquele barulho estava me dando uma gastura, uma agonia, parecia contagem regressiva de bomba. Mãe, a senhora vai ver, lá em Serra Talhada é outra vida, Cláudio disse, finalmente, mas sem virar o pescoço. A voz dele saiu frouxa, voz de quem mente e sabe que a outra pessoa sabe. A tia Zefa está precisando de companhia e a senhora vive reclamando que aqui é muito barulho, muita violência. Eu alisei a saia do meu vestido de viscose estampado. Era o meu melhor vestido, aquele de ir à missa de 7º dia ou batizado. Eu reclamo é da vizinha que bota som alto, Cláudio, não da minha casa. A minha casa eu construí tijolo por tijolo, vendendo bolo de rolo e suspiro na porta de colégio. Valéria virou um pouco o rosto, só o suficiente para eu ver o perfil do nariz empinado, que ela comprou com o dinheiro do 13º do meu filho. Ah, dona Jandira, mas a casa tá velha, né? Cheia de infiltração. O Cláudio só quer o bem da senhora. Reformar aquilo com a senhora dentro é perigoso. Muita poeira ataca a bronquite. Bronquite. Eu nunca tive bronquite na vida. Tive foi calo na mão de bater massa e varizes na perna de ficar em pé na beira do fogão. Mas fiquei calada. Aprendi cedo que, quando a onça quer beber água, não adianta o cordeiro argumentar que o rio é dele. O carro entrou no estacionamento da rodoviária. Aquele tipe imenso que sempre me pareceu um formigueiro de gente apressada. O cheiro de diesel queimado misturado com o cheiro de pipoca velha invadiu meu nariz assim que abri a porta. Cadê os outros meninos? Perguntei saindo do carro com dificuldade. O joelho direito estalou, reclamando. Cláudio já estava tirando minha sacola do porta-malas. Uma sacola de plástico reforçado, dessas de feira, listrada de azul e branco. Nem uma mala de rodinhas eles me deram. O Beto tá no trabalho, mãe. O Dinho disse que não aguentava despedida, sabe como ele é chorão. E o Júnior, bem, o Júnior a senhora sabe, tá naquela correria da faculdade. Mentira. Era sábado. O Beto não trabalhava sábado à tarde, o Dinho não tem coração mole coisa nenhuma, e o Júnior, meu caçula, o que eu mais mimei, devia estar dormindo de ressaca. 4 filhos, 4 homens feitos, e nenhum teve a coragem de me olhar no olho na hora do descarte. Caminhamos até a plataforma. Cláudio andava rápido, segurando a sacola e meu bilhete. Eu tentava acompanhar, arrastando minha sandália de couro gasta, sentindo o peso da minha bolsa de mão, onde eu guardava meu terço e minha carteira de identidade. A rodoviária estava cheia, gente indo, gente vindo, abraços de chegada, choros de partida, mas o nosso grupo era silencioso. Cláudio parecia um fiscal de obra, olhando o relógio a cada 30 segundos. O ônibus já vai sair, mãe. É aquele ali, da Progresso. Ele me estendeu a sacola. Eu olhei para aquele volume murcho. Cláudio, meu filho.
Aqui tem todas as minhas coisas, a roupa de cama, meus santinhos, o álbum de retrato do teu pai. Ele desviou o olhar para um vendedor de água mineral. Tem o essencial, mãe, o resto a gente manda depois. O frete estava caro hoje. A Zefa tem tudo lá. A senhora não vai precisar de muita coisa. É vida de campo, né? Simples. Peguei a sacola. Estava leve. Leve demais para conter uma vida de 67 anos. Senti um nó na garganta, duro como caroço de cajá. Cláudio, chamei num tom mais firme. Ele me olhou assustado. Talvez esperasse que eu chorasse, que eu fizesse um escândalo, que eu me jogasse no chão pedindo para não ir. Você lembra quando você teve sarampo, aos 7 anos? Que a febre não baixava e eu passei 3 noites com você no colo, te dando banho de ervas e canja de galinha na boca? Ele ficou vermelho. Valéria bufou, revirando os olhos e mexendo na alça da bolsa de marca falsa. Mãe, agora não. O motorista está chamando. Eu lembro, Cláudio, eu lembro de cada febre, de cada dente que caiu, de cada boletim vermelho que eu ajudei a consertar conversando com diretora. Eu lembro de vender meu anel de formatura do magistério, que eu nem cheguei a exercer, para pagar a prestação daquele videogame que o Beto queria tanto. Tá bom, mãe, a senhora foi ótima, ninguém está dizendo o contrário. Ele disse apressado, me empurrando levemente em direção à escada do ônibus. Vai lá. Quando chegar, liga. Ou pede para tia Zefa ligar, que o sinal lá é ruim. Ele me deu um beijo na testa. Um beijo seco, rápido, como quem carimba um documento vencido. Valéria nem chegou perto, só deu um tchauzinho com os dedos, sem largar o celular. Subi os degraus do ônibus. A cada passo, o peso da idade parecia triplicar. O motorista, um senhor de bigode grisalho, pegou meu bilhete. Dona Jandira da Silva, poltrona 14. Janela. Boa viagem, minha senhora. Caminhei pelo corredor estreito. O ar-condicionado do ônibus estava gelado, cheirando a desinfetante de eucalipto. Sentei na poltrona 14. Coloquei a sacola listrada no colo, abracei-a como se fosse um filho que não tivesse me traído. Pela janela, vi Cláudio e Valéria lá embaixo. Eles não estavam olhando para o ônibus, estavam conversando, rindo de alguma coisa. Cláudio passou o braço pelos ombros dela, um gesto de alívio. Vi a boca dele se mexer. Não sou especialista em leitura labial, mas mãe entende a língua do filho até debaixo d'água. Ele disse algo como, finalmente. O ônibus deu um solavanco e começou a recuar. O motor roncou alto, vibrando no assoalho e subindo pelas minhas pernas. Vi meu filho e minha nora virarem as costas e caminharem em direção à saída, sem olhar para trás nem uma única vez. Eles caminhavam leves, como se tivessem deixado um saco de lixo na lixeira e estivessem voltando para casa para lavar as mãos. A estrada começou a passar. Primeiro, os prédios feios e cinzas da saída de Recife. Depois, as fábricas, os galpões e, aos poucos, o verde da cana-de-açúcar. Eu fiquei ali, paralisada, olhando o mundo correr do lado de fora enquanto o meu mundo desmoronava do lado de dentro. Resolvi abrir a sacola. Precisava pegar um casaco, o frio do ar-condicionado estava entrando nos ossos. Desatei o nó frouxo que Cláudio tinha dado. A primeira coisa que vi foi uma toalha de banho velha, uma que eu usava para secar o cachorro. Puxei-a, confusa. Embaixo, alguns vestidos de ficar em casa, todos embolados, sem dobrar. 2 calçolas de algodão encardidas, um par de chinelos havaianas que nem era o meu, era um velho que ficava no quintal para as visitas usarem. Comecei a revirar a sacola com as mãos trêmulas. Cadê meu terço de madeira de oliveira? Cadê a foto do meu falecido marido, o Geraldo, no dia do nosso casamento? Cadê a escritura da casa que eu guardava numa pasta vermelha?
Cadê minhas joias, o cordão de ouro fininho que herdei da minha avó e o relógio que ganhei quando fiz 60 anos? Não tinha nada, só roupa velha, roupa de trapo. No fundo da sacola, encontrei uma caixa de remédio para pressão. Estava vazia. E um bilhete, escrito numa folha de caderno arrancada às pressas, com a letra garranchosa do Júnior. Mãe, a gente vai alugar a casa para uma oficina mecânica para gerar uma renda para a senhora, tá? Não se preocupe com a mudança. A gente doou o que não prestava. Fica com Deus. Doou o que não prestava. Eu era o que não prestava. Minhas memórias, meus móveis de madeira maciça que levei anos pagando no carnê, minhas formas de bolo, meus livros de receita escritos à mão, tudo doado ou jogado fora, ou conhecendo a ganância do Cláudio e a futilidade da Valéria, vendido. A ficha caiu pesada como uma bigorna. Eles não me mandaram passar um tempo fora, eles me expulsaram. Tomaram a minha casa, a casa que eu reboquei, o chão que eu cimentei. Eles me jogaram num ônibus com uma sacola de lixo, rumo ao sertão, para morrer longe, onde eu não pudesse dar trabalho. Você só dá trabalho, o eco daquela frase que ouvi tantas vezes sussurrada nos últimos meses, agora gritava na minha cabeça. Senti uma lágrima quente escorrer pelo nariz. Limpei rápido com as costas da mão. Não, eu não ia dar esse gosto a eles, nem que eles não estivessem vendo. Eu tenho orgulho. Sou nordestina, sou mulher de fibra. Olhei para a estrada. A paisagem estava mudando. O verde da zona da mata ia ficando para trás, dando lugar ao agreste, à vegetação mais baixa, às pedras. 6 horas de viagem até Serra Talhada. Fechei os olhos e tentei rezar, mas as palavras não vinham. O que vinha eram imagens. Eu acordando às 3 da manhã para bater bolo, o cheiro de manteiga e açúcar queimado, eu carregando sacolas de farinha de 5 quilos nas costas porque não tinha dinheiro para o táxi, eu costurando a roupa deles para a festa de São João. Eu pagando a faculdade do Júnior com o dinheiro que guardava na lata de leite ninho, escondida no guarda-roupa. Eles acharam que eu estava velha. Acharam que eu estava gagá. Acharam que Dona Jandira era apenas um móvel velho que se joga num canto. Abri a bolsa de mão, a única coisa que não tinha passado pelas mãos deles. Minha carteira estava lá. Abri o zíperzinho secreto onde eu guardava o dinheiro de emergência. Notas de 100 e de 50, dobradinhas com cheiro de talco. Tinha uns 2.000 reais ali. Dinheiro que juntei vendendo cocada escondido deles nos últimos 6 meses, desde que comecei a perceber os cochichos pelos cantos da casa. Eu não estava tão desprotegida quanto eles pensavam. Eu sou velha, não sou burra. Quem viveu a vida contando moeda sabe o valor de um segredo. O ônibus fez uma curva brusca e a sacola no meu colo escorregou. Segurei-a com força. Aqueles trapos velhos eram a prova do crime. Eu ia guardar cada um deles. Olhei para o passageiro ao lado, um rapaz jovem com fones de ouvido, dormindo de boca aberta. Ele não sabia, mas estava sentado ao lado de uma mulher que acabava de morrer e nascer de novo na mesma hora. A Jandira mãe, a Jandira boba, a Jandira que perdoava tudo, tinha ficado naquele acostamento da BR-232. A mulher que seguia a viagem era outra. Minha irmã Zefa não sabia que eu estava indo. Cláudio mentiu sobre ter avisado, eu tinha certeza. Zefa morava num sítio afastado, sem sinal de celular direito, vivendo da aposentadoria rural e de uma horta. Era uma vida dura. Eles acharam que estavam me mandando para o purgatório. Mas eles esqueceram de um detalhe. Serra Talhada é terra de cangaço. Terra de gente que não leva desaforo para casa. E foi lá, no meio da poeira vermelha, que minha avó me ensinou que mulher não chora. Mulher arma a rede e espera a hora certa.
Peguei o bilhete do Júnior, amassei bem amassado na minha mão cheia de manchas de idade e enfiei no bolso do vestido. Oficina mecânica. Sussurrei para o vidro da janela. Vocês vão ver a oficina que eu vou montar na vida de vocês. A noite caiu na estrada. O ônibus cortava a escuridão do sertão como uma faca. Eu não dormi nem um minuto. Fiquei planejando. Cada quilômetro que me afastava dos meus filhos ingratos era um quilômetro que me aproximava de quem eu era antes de ser apenas mãe. Quando o ônibus parou num posto de gasolina lá pelas bandas de Arco Verde, desci para tomar um café. O café estava forte, doce demais, do jeito que eu gostava. Enquanto bebia, vi meu reflexo no vidro da lanchonete. O cabelo branco desgrenhado, o vestido amassado, a cara de cansaço, mas os olhos estavam acesos. Eles me tiraram o teto, mas me devolveram a liberdade. E liberdade na mão de uma mulher que sabe fazer conta e sabe cozinhar é perigo na certa. Voltei para o ônibus, sentei na poltrona e pela primeira vez em horas dei um sorriso. Um sorriso pequeno, de canto de boca. Eles acharam que era o fim da minha história. Mal sabiam eles que eu estava apenas virando a página para começar o capítulo mais interessante. E nesse novo capítulo não haveria espaço para filhos ingratos, mas sobraria espaço para uma vingança servida fria, como um bom manjar de coco. O motorista anunciou no microfone: "Próxima parada, Serra Talhada." Apertei minha bolsa contra o peito. Eu estava chegando. E eu não era mais a viúva coitada. Eu era Dona Jandira. E o jogo tinha acabado de virar. O ônibus da Progresso soltou aquele suspiro cansado de freio a ar quando encostou na rodoviária de Serra Talhada. Eram 3 da manhã. O escuro do sertão não é igual ao escuro da cidade. Na cidade, a noite é laranja por causa dos postes. Aqui, a noite é um breu de meter medo em alma penada, só rasgado pelas estrelas que parecem estar penduradas num teto baixo, quase tocando a cabeça da gente. Desci, sentindo o chão firme depois de 6 horas de balanço. Minhas pernas formigavam, o sangue grosso de velha reclamando da má circulação. A tal sacola de lixo com meus trapos estava na minha mão, leve, humilhante. Olhei ao redor. Não tinha ninguém. A plataforma estava deserta, tirando um cachorro vira-lata magrelo que me olhou com a mesma desconfiança que eu olhava para o mundo. Cláudio tinha dito: "Avisa que a senhora está indo." Ele mentiu. Ele não avisou ninguém. Minha irmã Zefa, que mora num sítio a léguas do centro, devia estar no terceiro sono, sem nem sonhar que a irmã mais velha estava desterrada na rodoviária, feito cachorro abandonado em dia de mudança. Sentei num banco de concreto frio. O vento aqui não é brisa, é um sopro morno e seco que esturrica a pele. Fiquei ali, vendo o ônibus manobrar e ir embora, levando o resto da minha vida antiga com ele. Eu poderia chorar, juro que a vontade veio, subiu pela garganta, salgada e ardida, mas lembrei da cara da Valéria lixando a unha. Lembrei do Cláudio olhando o relógio. O choro voltou para dentro e virou pedra, pedra de amolar faca. Esperei o dia clarear. Quando o sol do sertão nasce, ele não pede licença. Ele explode no horizonte vermelho sangue, avisando que a vida aqui é para os fortes. Peguei um mototáxi assim que o movimento começou. O rapaz, um moreno queimado de sol, olhou minha sacola de feira e perguntou: "A senhora vai para onde com essa carga leve, dona?" "Sítio das Aroeiras, casa da Zefa de Tião." "Conhece?" "Vixe, é longe. A estrada é de terra batida e tá cheia de costela de vaca. Segura firme na minha cintura, viu? E lá fui eu, Jandira, agarrada num estranho, comendo poeira vermelha, o vento desmanchando o resto do meu penteado. A cada solavanco da moto, eu sentia raiva. E a raiva, descobri naquele momento, é um combustível muito melhor que a gasolina.
Quando a moto parou na porteira de vara da casa da Zefa, o silêncio era quebrado apenas pelo canto de um galo carijó e o latido de 2 cachorros que vieram correndo. Paguei o rapaz com uma das minhas notas de 50 escondidas. Ele arregalou o olho, sem troco, e eu disse para ficar com o resto. Eu não era mendiga. Eu era uma mulher roubada, o que é bem diferente. Zefa! Gritei, batendo palma no terreiro. Ô de casa! A porta de madeira pintada de um azul descascado se abriu. Minha irmã apareceu, secando as mãos num pano de prato encardido. Ela estava mais velha, o rosto parecia um mapa geográfico de tantas rugas, curtido pelo sol inclemente da roça. Mas os olhos eram os mesmos do nosso pai, pretos, fundos e que não aceitavam desaforo. Ela apertou os olhos contra a claridade. Jandira, valha-me Deus, mulher, é tu mesma ou é assombração? Sou eu, Zefa, em carne, osso e ódio. Ela correu, espantou os cachorros com um chute no ar e abriu a porteira. O abraço dela cheirava a fumaça de lenha e sabão de coco. Foi ali, nos braços magros da minha irmã caçula, que eu desabei? Não, foi ali que eu me firmei, porque Zefa não me alisou a cabeça. Ela me segurou pelos ombros, me afastou um pouco e olhou minha sacola. Cadê as malas, Jandira? Cadê teus meninos? Não tem malas, Zefa. E não tem meninos. Aqueles que eu pari viraram bicho. Me largaram na rodoviária com essa sacola de pano e disseram que eu vim morar contigo porque lá eu só dou despesa. Zefa soltou um palavrão que faria o padre da paróquia corar. Cão de raça ruim, e o Cláudio nem para me ligar. Eu tenho aquele celular velho que pega em cima do morro, ele podia ter avisado. Ele queria se livrar, Zefa. Despacho não se avisa, se joga na encruzilhada. Entramos. A casa era simples. Chão de cimento queimado vermelhão, paredes caiadas, cheiro de café forte coado no pano. Sentei na mesa de madeira grossa e Zefa me serviu uma xícara de ágata fumegante e um pedaço de cuscuz com ovo. Enquanto eu comia, sentindo o gosto do milho verdadeiro, comecei a lembrar. Eu não nasci na capital. Eu fui para o Recife moça nova, fugida da seca de 79, achando que a cidade grande era a salvação. Mas eu nasci aqui, pisando nesse chão quente, tirando leite de cabra antes do sol nascer. Eu tinha esquecido a força que a terra dá pra gente. Na cidade, com ar-condicionado e piso de cerâmica, a gente amolece. A gente esquece que sabe sobreviver com pouco. E agora, Jandira? Zefa perguntou, sentando na minha frente e enrolando um cigarro de palha. A casa é pequena, o dinheiro é curto, mas onde come um, comem 2. Só que tu tá com uma cara de quem vai aprontar. Tirei o bilhete amassado do Júnior do bolso e coloquei na mesa. Alisei o papel com a mão cheia de manchas sênis. Eles vão alugar minha casa para uma oficina, Zefa. Minha casa. Onde criei eles? Onde velei o Geraldo? E tu vai deixar? Deixar? Soltei uma risada seca. Zefa, tu lembra quando a gente era menina e o pai mandava a gente capinar o roçado de feijão? Tu lembra o que ele dizia quando a enxada topava na pedra? Arranca a pedra ou quebra a enxada, mas não para o serviço, Zefa recitou, soltando fumaça. Pois é, eles acham que eu sou a enxada velha que quebrou, mas eles esqueceram que eu sou a pedra. Levantei e fui até a pia lavar meu prato. A água da torneira era morna. Olhei minhas mãos, eram mãos de trabalho. Mãos que sovaram toneladas de massa de pão, de bolo, de empada. Mãos que costuraram, que lavaram, que construíram. Eu tenho um dinheiro guardado, Zefa, 2.000 reais. Zefa engasgou com a fumaça. Oxe, e tu tá rica, é? Aqui no sertão isso é dinheiro para comprar um bezerrote bom. É o meu capital de giro. Eu não vim aqui para morrer, Zefa. Eu vim para renascer.
E para renascer, a gente precisa enterrar o defunto primeiro. O defunto é a Jandira boazinha. Naquela primeira semana, eu não parei. O corpo doía, a coluna reclamava da rede, mas a cabeça trabalhava a mil. A primeira coisa que fiz foi ir até o centro da cidade com Zefa. Precisava ligar para Recife. Entrei numa lan house abafada, cheia de moleque jogando videogame, e pedi para usar o telefone. Disquei o número da dona Cida, minha vizinha de muro e fofoca há 30 anos. Alô, Cida, sou eu, Jandira. Menina do céu. A voz de Cida quase estourou meu tímpano. Onde tu se meteu? O Cláudio disse que tu estava numa clínica de repouso chique no interior, tratando da cabeça. Disse que tu estava meio esclerosada. Senti meu sangue ferver, mas mantive a voz gelada. Clínica de repouso. Sei. Cida, escuta bem. Olha pela janela agora. O que está acontecendo na minha casa? Jandira, tu não vai acreditar. Tem uma caçamba na frente. Tão quebrando a parede da sala. Jogaram teu sofá de veludo, aquele marrom, em cima da calçada. A Valéria tá lá, gritando com os pedreiros, mandando arrancar o piso de taco que tu gostava tanto. Fechei os olhos. O piso de taco. Eu e Geraldo passamos cera naquilo de joelhos, rindo, no nosso primeiro ano de casados. Cida, presta atenção. Não diz para ninguém que eu liguei. Finge que acreditou na história da clínica. Mas eu quero que tu anote tudo. Quem entra, quem sai, o que eles vendem. Tu faz isso por mim? Faço, minha amiga. Mas o que tu vai fazer? Eles estão dizendo que tu assinou uma procuração passando tudo pro nome do Cláudio. Eu não assinei nada, Cida. E falsificação de assinatura da cadeia. Mas deixa eles pensarem que ganharam. O tombo vai ser maior. Desliguei o telefone. Zefa me esperava do lado de fora, chupando um din-din de cajá. E aí? Tão destruindo tudo, Zefa. E tu tá calma assim? A raiva passou, minha irmã. Agora é estratégia. Vamos no mercado. O mercado de Serra Talhada é um mundo à parte. Cheiro de coentro, de carne de sol, de queijo coalho, de poeira e de gente. Andei por entre as barracas, observando. Vi uma mulher vendendo bolo de mandioca. Comprei um pedaço. Estava seco, maçudo, sem gosto. Vi outra vendendo salgado frio e gorduroso. O meu cérebro de comerciante acendeu uma luz. Zefa, o povo aqui come mal na rua, né? Ah, Jandira, é o que tem. O povo come para encher o bucho, não é para lamber os beiços, não. Pois vai mudar. Eu vou fazer bolo, vou fazer empada. Vou fazer o melhor bolo de rolo que esse sertão já viu. Se em Recife eu tinha concorrência de padaria chique, aqui eu vou reinar sozinha. Voltamos para o sítio com sacos de farinha, açúcar, manteiga da terra, a verdadeira de garrafa, e goiabada cascão. Gastei R$ 300 do meu tesouro. Zefa me olhava como se eu fosse doida. Tu vai vender onde, mulher? Na beira da estrada? Na feira, sábado. E tu vai me ajudar. Passei os dias seguintes na cozinha da Zefa. O forno do fogão, a lenha dela era antigo, de ferro fundido, uma maravilha que não se fabrica mais. O calor da lenha dá um gosto diferente na massa, um defumado sutil que forno a gás nenhum consegue imitar. Eu batia a massa na mão, com a força do ódio e da saudade. Cada ovo que eu quebrava, imaginava a cara do Cláudio. Cada vez que eu sovava a massa, imaginava o pescoço da Valéria. Fiz 50 bolos de pote. Fiz 3 tabuleiros de bolo de rolo, com as camadas fininhas como folha de papel, do jeito que minha mãe ensinou e que eu aprimorei. O cheiro invadiu o sítio, chegou na estrada. Até os calangos deviam estar salivando. No sábado, acordamos às 4 da manhã. Pegamos a charrete velha do vizinho emprestada e fomos para a feira. Estendi uma toalha de renda branca que Zefa tinha no baú, a única coisa chique naquela casa, sobre uma mesa de madeira improvisada. Arrumei os bolos. Cortei pedacinhos pequenos para degustação. Olha o bolo de rolo legítimo.
derrete na boca, não pesa no bolso. Comecei a gritar. Minha voz, no começo rouca de vergonha, foi ganhando força. Era a voz da Jandira vendedora. A Jandira que pagou faculdade de filho ingrato, vendendo açúcar e afeto. As pessoas passavam, desconfiadas. O sertanejo é desconfiado por natureza. Até que um senhor parou. Ele usava um chapéu de couro bem cuidado, camisa de botão engomada e botas limpas, coisa rara na poeira da feira. Tinha um bigode grisalho aparado e olhos castanhos que pareciam rir sozinhos. Aparentava uns 70 anos, mas tinha postura de militar reformado ou de quem nunca precisou baixar a cabeça para ninguém. Que cheiro é esse que está brigando com o cheiro do bode, minha senhora? Ele perguntou, tirando o chapéu num gesto antigo de respeito. É bolo de rolo pernambucano, feito na lenha, meu senhor. Aceita uma prova? Ofereci um pedaço num palito. Ele pegou, colocou na boca e fechou os olhos. Mastigou devagar. Quando abriu os olhos, eles brilhavam. Minha Nossa Senhora, isso aqui não é comida não, isso é pecado. Fazia anos que eu não comia um negócio desse. Me dê 2 inteiros. Aquele foi o começo. O homem, que depois descobri se chamar Seu Ramiro, comprou os bolos e saiu comendo um pedaço ali mesmo, fazendo propaganda. Ô, gente, venham provar isso aqui. A mulher é uma fada na cozinha. Em 2 horas vendi tudo, tudo. Contei o dinheiro. Tinha dobrado o investimento. Zefa olhava para as notas, boquiaberta. Jandira, tu é uma bruxa. Sou não, Zefa. Sou profissional. Eles acharam que me tiraram tudo, mas esqueceram de tirar o meu dom. E esqueceram que quem sabe fazer o povo comer bem nunca passa fome. Enquanto guardávamos as coisas, vi seu Ramiro voltando. Ele trazia uma garrafa de água gelada. Para a senhora refrescar a garganta. Gritou muito hoje. A senhora é nova na cidade? Nunca vi essa formosura por aqui. Corei. Fazia 20 anos que um homem não me chamava de formosura. O Geraldo era bom marido, mas era chucro, não sabia dessas delicadezas. Sou recém-chegada, seu moço. Vim passar uma temporada. Espero que a temporada seja longa. Serra Talhada precisa de doçura e de mulheres de fibra. Meu nome é Ramiro, Ramiro Alencar. Apertei a mão dele. A mão era grossa, calejada, mas o toque foi gentil. Jandira, Jandira da Silva. Dona Jandira, sábado que vem a senhora volta? Se Deus quiser e a farinha não faltar, estarei aqui. Ele sorriu, colocou o chapéu e se foi. Zefa me deu uma cotovelada nas costelas. Ramiro Alencar. Esse aí é viúvo, dono de metade das terras de gado pro lado do Pajeú. Homem direito, mas solitário que só coruja. Deixa de besteira, Zefa. Eu quero é dinheiro, não quero homem. Homem só dá trabalho, olha os 4 que eu criei. Mas naquela noite, deitada na rede, ouvindo os grilos, eu não pensei nos meus filhos. Pensei no dinheiro que contei. Pensei na minha casa sendo destruída. E não senti dor, senti urgência. Eu tinha um plano agora. Eu ia juntar cada centavo. Eu ia transformar aquela cozinha da Zefa numa fábrica. Eu ia descobrir os podres que o Cláudio e a Valéria com certeza tinham. Peguei meu celular antigo, que mal pegava sinal, e vi uma mensagem antiga do Júnior de meses atrás, que eu nunca tinha dado atenção. Era uma foto dele numa festa, segurando uma garrafa de uísque caro, abraçado com gente que não prestava. Comecei a ligar os pontos, o dinheiro sumindo da minha conta antes mesmo de eu vir para cá. As cartas do banco que o Cláudio interceptava na caixa de correio, dizendo que era propaganda. Não, eles não me mandaram embora porque eu dava trabalho. Eles me mandaram embora porque eles precisavam esconder o rombo. Eles precisavam da casa para pagar dívida de agiota ou coisa pior. A descoberta bateu no meu peito, mas dessa vez não doeu.
Clareou. Levantei da rede, fui até a mala de trapos, peguei a caneta e um caderno velho que achei na casa da Zefa. Comecei a escrever. Item 1. Aumentar a produção. Item 2. Sondar o terreno sobre a dívida dos meninos. Item 3. Aceitar o convite de café do seu Ramiro, se ele chamar de novo. Quem tem amigos tem poder. Olhei para a lua cheia que iluminava o terreiro. Podem quebrar as paredes, meus filhos, sussurrei para o vento quente. Podem vender os móveis. Mas vocês não sabem com quem mexeram. A dona Jandira do subúrbio morreu. Quem está viva agora é a leoa do sertão. E a leoa está com fome. Fechei o caderno com força. O jogo de xadrez tinha começado e eu acabava de mover meu primeiro peão. E eles, lá no conforto do ar-condicionado pago com meu suor, nem imaginavam que o cheque-mate já estava sendo desenhado na poeira vermelha do agreste. 3 meses se passaram desde que desci daquele ônibus com a alma em frangalhos e uma sacola de roupas velhas. 3 meses que pareceram 3 anos, tamanha foi a mudança na minha vida e na rotina daquele pedaço de sertão. Se antes eu acordava com o barulho de buzina e o medo da violência urbana, agora eu acordava com o canto do galo carijó e o cheiro doce da goiabada apurando no tacho de cobre. A cozinha da Zefa não era mais a mesma. O que era um cômodo simples de chão batido virou o quartel-general da minha reconquista. Com o dinheiro das primeiras vendas e muita economia, hábito de quem passou a vida esticando o salário mínimo, comprei um forno industrial usado de uma padaria que fechou em Petrolina. Foi uma luta para trazer aquele monstro de ferro na caçamba de uma caminhonete, mas quando acendemos ele pela primeira vez, senti que estava acendendo a pira da minha vitória. Eu não era mais a velhinha abandonada. Na feira de sábado, eu era Dona Jandira dos Bolos. A fila dobrava a esquina da barraca. Gente vinha de outras cidades só para provar o meu bolo de rolo, que eu fazia questão de cortar em fatias finíssimas, como manda a tradição pernambucana, servido com um sorriso que não chegava aos olhos. Meus olhos estavam sempre atentos, calculando, observando. Mas o verdadeiro trabalho, aquele que me mantinha acordada à noite, não era bater massa. Era a teia de aranha que eu estava tecendo, fio por fio, para pegar as moscas varejeiras que eu chamei de filhos. Toda terça-feira, religiosamente, o Cláudio me ligava. Não porque se importava, mas para checar se eu ainda estava viva ou se já tinha ido de arrasta para cima, como dizem os jovens. Eu atendia no celular da Zefa, que agora pegava melhorzinho porque mandei instalar uma antena rural. Oi, mãe, como a senhora está? A voz dele vinha carregada de uma falsa preocupação, pastosa e impaciente. Quem fala? É o Geraldo? Eu respondia, fazendo uma voz trêmula, fingindo confundir o filho com o pai falecido. Não, mãe, é o Cláudio, seu filho mais velho. A senhora tomou o remédio da memória hoje? Ah, Claudinho, o menino que gostava de soltar pipa. Eu tô bem, meu filho. Aqui tem muita galinha. Eu gosto de conversar com as galinhas. A Zefa diz que eu tô caducando, mas as galinhas me entendem. Eu ouvia o suspiro de alívio dele do outro lado da linha. Para eles, quanto mais gagá eu estivesse, melhor. Uma mãe senil não questiona onde foi parar a aposentadoria. Uma mãe demente não pergunta por que a escritura da casa sumiu da gaveta. Que bom, mãe. Fica quietinha aí. A gente está resolvendo uns problemas aqui, sabe? A crise tá feia. Mas logo, logo a gente manda um dinheiro. Dinheiro? Para que dinheiro, meu filho? Aqui a gente come o que planta. Não precisa se preocupar, não. Deus proverá. Desliguei o telefone e o sorriso de velha boba desapareceu do meu rosto num estalar de dedos. Zefa, que estava debulhando feijão na mesa, balançou a cabeça. Tu é um perigo, Jandira. Se a Globo te descobre, te leva para a novela das 9.
Eles precisam achar que eu sou inofensiva, Zefa. O golpe só funciona quando a vítima acha que é mais esperta que o vigarista. Eu sabia que eles estavam com problemas. Minha espiã em Recife, a dona Cida, era mais eficiente que detetive particular. Jandira, minha filha, Cida me contou numa ligação sussurrada. O negócio tá feio. Aquele teu filho caçula, o Júnior, apareceu aqui com um carro novo, mas 2 dias depois vieram uns homens estranhos cobrar. Homens com cara de poucos amigos, sabe? Desses que usam corrente de ouro grossa e óculos escuros de noite. Agiota, Cida? Tem cara, tem cheiro e tem jeito de agiota. E a Valéria? Ah, a Valéria tá vendendo tuas roupas de cama no grupo do WhatsApp do condomínio, dizendo que é bazar beneficente. Senti uma pontada no peito, mas engoli a seco. Eles estavam se afundando. A ganância é um buraco sem fundo. Eles venderam a mãe para pagar luxos, e agora os luxos estavam cobrando o preço. Eu precisava ser rápida. Enquanto isso, minha vida em Serra Talhada ganhava um contorno que eu jamais esperei. Seu Ramiro. Aquele homem de bigode grisalho e chapéu de couro não falhou um único sábado na feira. No começo, achei que era só gula pelo meu bolo. Depois percebi que ele chegava cedo demais, ficava tempo demais conversando sobre o tempo, sobre a seca, sobre a vida. Numa tarde de quinta-feira, ele apareceu na porteira do sítio. Não estava com a roupa de domingo, mas com roupa de lida, calça jeans, bota suja de terra vermelha e camisa xadrez. Desceu de uma caminhonete Hilux prateada, tão grande que parecia um trator de luxo. Dona Jandira, chamou tirando o chapéu, vim trazer um queijo de coalho fresco da minha fazenda, feito hoje cedo. Limpei a farinha das mãos no avental e fui até o portão. O sol do fim de tarde deixava tudo dourado, inclusive o sorriso dele. Seu Ramiro, o senhor não devia se incomodar. Incômodo nenhum. É pretexto. Pretexto para quê? Para ver a senhora e para fazer um convite. Zefa apareceu na janela, curiosa como sempre, fingindo limpar um vidro que já estava limpo. Que convite, seu Ramiro? Perguntei, sentindo meu rosto esquentar. Eu, uma velha de 67 anos, corando feito menina de 15. Preciso ir na cidade vizinha, em Triunfo, resolver uns papéis no cartório. É lugar bonito, tem um lago, tem clima frio. Queria saber se a senhora aceita me acompanhar para tomar um café e comer um pastel de festa. Prometo que devolvo a senhora antes da novela. Olhei para a Zefa. Ela fez um sinal de vai logo, mulher, com a mão. Aceitei. Aquele passeio mudou tudo. Não foi só o café nem o pastel, foi a conversa. Ramiro me contou que ficou viúvo há 10 anos, que tinha muito gado, muita terra, mas a casa grande era vazia. Os filhos dele, ao contrário dos meus, eram doutores em São Paulo, gente boa, mas viviam a vida deles. A solidão é um bicho que rói a gente por dentro, dona Jandira, ele disse, olhando para o lago de Triunfo. Eu sei, Ramiro, mas pior que a solidão é a decepção. Contei para ele, não tudo. Não contei do meu plano de vingança porque não queria assustar o homem, mas contei como vim parar ali, contei da sacola de lixo, contei da ingratidão. Ramiro escutou em silêncio. O maxilar dele travou. A mão dele, grossa e quente, cobriu a minha sobre a mesa. Mulher nenhuma merece isso, Jandira, muito menos uma mulher como a senhora, que tem fogo nos olhos e ouro nas mãos. Eles acham que eu sou passado, Ramiro. Pois vamos mostrar que a senhora é futuro. Ele não me ofereceu dinheiro. Ramiro era sábio. Ele sabia que se me oferecesse dinheiro, eu me sentiria ofendida. Ele me ofereceu algo muito mais perigoso para os meus filhos: poder. Tenho um advogado, Dr. Peixoto. É cobra criada. Ele cuida das minhas terras. Se a senhora quiser, ele pode dar uma olhada na situação da sua casa em Recife, sem cobrar nada. Só para a gente saber onde pisa. Aceitei.
Na semana seguinte, Dr. Peixoto me ligou. A notícia era uma bomba. Dona Jandira, seus filhos falsificaram uma procuração. Tentaram passar a casa para o nome do Cláudio, mas o cartório de lá barrou por um erro na assinatura. O imóvel ainda é seu, mas eles fizeram dívidas usando o endereço como garantia informal. Tem gente perigosa rondando seu patrimônio. O que eu faço, doutor? Minha mão tremia segurando o telefone. A gente bloqueia tudo. Eu entro com uma medida cautelar de protesto contra a alienação de bens. Ninguém vende, ninguém aluga, ninguém faz nada naquela casa sem a sua digital biométrica. E mais, a senhora pode pedir reintegração de posse a hora que quiser. Mas tem um detalhe: eles vão descobrir assim que o oficial de justiça bater lá. Pensei rápido. Se eles descobrissem agora, viriam atrás de mim com raiva, talvez violentos. Eu precisava que eles viessem, sim, mas do meu jeito. Precisava que eles viessem rastejando. Segura o processo, doutor. Só blinda a escritura no cartório para eles não venderem. Deixa eles acharem que ainda mandam. Deixa a corda esticar até arrebentar o pescoço deles. Os meses foram passando. 6 meses de exílio. Minha conta no banco, aquela secreta, já tinha engordado. O negócio dos bolos virou febre. Eu já fornecia para 3 mercadinhos da região. Zefa teve que contratar 2 ajudantes. Eu era a patroa. Eu assinava cheques. Eu mandava e desmandava. Mas para Cláudio e seus irmãos, eu continuava sendo a velha demente que conversava com galinhas. Ramiro e eu estávamos juntos. Não teve pedido de namoro espalhafatoso, teve companheirismo, teve ele consertando a cerca da Zefa, teve eu fazendo o doce de leite que ele gostava, teve um beijo, tímido e respeitoso, no alpendre da fazenda dele, sob a luz de um luar que parecia abençoar a gente. Jandira, ele me disse numa noite, enquanto olhávamos o gado no pasto, eu não tenho idade para brincar, e nem a senhora. Eu tenho essa casa enorme, tenho conforto, tenho tudo, menos alguém para dividir o café da manhã. A senhora quer casar comigo? No papel, na igreja, no civil, onde quiser. Olhei para aquele homem. Ele era a segurança que eu nunca tive, ele era a gentileza que me foi negada. Eu caso, Ramiro, mas com uma condição. Qual? Ninguém sabe, por enquanto. Meus filhos, eles vão vir atrás de mim. Eu sinto. O dinheiro deles vai acabar e eles vão lembrar que a velha tem uma aposentadoria ou vão querer que eu assine algo para vender a casa. Quando eles chegarem, eu quero que eles encontrem a surpresa. Ramiro sorriu. Um sorriso de quem já derrubou muito boi bravo no braço. Combinado. O casamento vai ser discreto, mas a festa... A festa a gente faz no dia que a senhora quiser. Casamos no civil numa manhã de terça-feira. Só eu, ele, Zefa e 2 testemunhas. Assinei Jandira Alencar. Aquele sobrenome pesava. Era sobrenome de gente importante na região. Agora eu era dona de terras, dona de gado, esposa de coronel. No bom sentido da palavra. Mas continuei morando com a Zefa durante a semana, tocando meus bolos. Ramiro entendia, era parte do plano. E então aconteceu. Era uma sexta-feira quente de rachar mamona. O celular tocou. Era o Cláudio. Mas dessa vez a voz dele não era pastosa, era desesperada. Mãe, mãe, pelo amor de Deus, me escuta. Oi, Claudinho. O gato subiu no telhado? Perguntei, mantendo o personagem. Mãe, para com isso, a coisa tá séria. A gente tá com muita saudade da senhora. Muita mesmo. O Júnior tá chorando aqui. A gente decidiu que não pode deixar a senhora aí nesse fim de mundo. É mesmo, meu filho? Senti um gosto amargo na boca. Mentiroso. É, nós vamos aí buscar a senhora. Ou melhor, vamos fazer uma visita. Passar o fim de semana. Matar a saudade. Estamos saindo de Recife agora. Chegamos de noite.
Ele não estava indo me buscar por amor, ele estava fugindo. Ou precisava de mim para assinar algum documento urgente para salvar a pele deles dos agiotas. A voz dele tremia de medo, não de emoção. Venham, meus filhos, a mamãe está esperando, a Zefa vai matar uma galinha. Desliguei o telefone. Meu coração batia forte, mas não era taquicardia de velha, era adrenalina. Olhei para a Zefa, que estava limpando o balcão. Eles estão vindo, Zefa. Os 4. Zefa parou o pano no ar. E agora, Jandira? A casa tá cheia de caixa de encomenda, o forno industrial tá na sala. Eles vão ver que tu não tá caducando coisa nenhuma, vão ver que tu tá ganhando dinheiro, vão querer meter a mão. Sorri, um sorriso frio, calculado. Não, Zefa, eles não vão vir para cá. Peguei o telefone e disquei o número do Ramiro. Ramiro? Chamei. Eles estão vindo. Chegou a hora? A voz dele era firme. Chegou. Prepara a casa grande. Tira os empregados da sala. Eu quero o cenário montado. E a senhora? Eu vou me arrumar, não a Jandira, coitada. Eu vou me arrumar como a senhora Alencar. Desliguei. Fui até o meu quarto. Abri o guarda-roupa. Lá no fundo, escondido num saco plástico para não pegar poeira, estava um vestido que comprei numa boutique em Triunfo, seda azul marinho, elegante, e sapatos de salto confortáveis, mas chiques. E as joias que Ramiro me deu de presente de casamento, um colar de ouro com uma medalha de Nossa Senhora e brincos de pérola verdadeira. Zefa, falei, tirando o vestido de chita que eu usava. Fecha a produção por hoje. O que tu vai fazer, mulher? Vou dar aos meus filhos a recepção que eles merecem. Eles acham que vão encontrar uma velha senil numa tapera caindo aos pedaços, pronta para ser manipulada. Passei um batom vermelho discreto. Soltei o cabelo, que agora estava cortado num Chanel moderno, e o penteei com cuidado. Borrifei o perfume francês que Ramiro trouxe da capital. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava de volta não tinha nada a ver com a sombra que saiu da rodoviária 6 meses atrás. Aquela mulher do espelho tinha coluna ereta, tinha brilho, tinha poder. Eles vêm pedir dinheiro, murmurei para o meu reflexo. Eles vêm pedir a casa. Eles vêm achando que eu sou a caça. Peguei minha bolsa de couro nova. Dentro dela, a certidão de casamento e a escritura blindada da minha casa em Recife. Saí para o terreiro. A caminhonete de Ramiro já estava apontando na estrada, levantando poeira, vindo me buscar para me levar para a fazenda Boa Vista, onde o palco estava montado. Entrei no carro. O ar-condicionado gelado foi um contraste com o calor de fora, mas dessa vez o frio era de luxo, não de abandono. Pronta, meu amor? Ramiro perguntou, segurando minha mão e beijando meus dedos. Mais pronta do que nunca, Ramiro. Hoje à noite, a mamãe que só dá trabalho vai dar trabalho de verdade. Enquanto a caminhonete se afastava do sítio simples da minha irmã rumo à mansão do meu marido, imaginei o carro dos meus filhos cortando a estrada escura. Cláudio dirigindo tenso, Valéria reclamando do calor, os outros irmãos pensando em como iriam me extorquir. Eles não sabiam, mas estavam dirigindo direto para a boca do leão. E o leão estava usando seda, ouro, e tinha a lei e o amor do lado dele. A estrada estava livre. O sol se punha vermelho sangue no horizonte, como um aviso. A noite seria longa. E a justiça... a justiça seria servida com bolo de rolo e café quente. O silêncio antes da tempestade tinha acabado. Agora era a hora do trovão. O alpendre da fazenda Boa Vista era um cenário de novela, desses que a gente só vê na televisão quando a mocinha rica está sofrendo por amor. Mas ali não tinha mocinha, tinha uma velha de 67 anos,
e o sofrimento tinha dado lugar a uma ansiedade fria, calculada, como a lâmina de uma peixeira amolada na pedra. Eu estava sentada numa cadeira de balanço de vime, acolchoada com tecido importado, segurando uma taça de cristal com água gelada e limão. O vento da noite trazia o cheiro do dama da noite que Ramiro mandou plantar no jardim, misturado com o cheiro de terra molhada, pois os aspersores tinham acabado de ligar. Ramiro estava de pé, encostado na coluna de madeira maciça, fumando seu cigarro de palha. Ele vestia uma camisa de linho branca e calça jeans nova. Parecia um rei guardando seu castelo. Eles estão chegando na porteira principal, Jandira, ele disse, olhando para o celular. O segurança da guarita tinha avisado pelo rádio. O carro tá sujo de barro até o teto. Devem ter pegado a estrada velha, como a Zefa indicou. Sorri. Zefa, minha irmã e cúmplice, tinha feito o papel dela com maestria. Quando eles chegaram no sítio dela, meia hora atrás, encontraram a casa trancada e um bilhete na porta. Tô na casa do patrão ajudando no serviço. A mãe de você está lá também. Sigam a estrada de terra à esquerda até a placa da Fazenda Boa Vista. Cuidado com o buraco. Eles não sabiam, mas estavam vindo para a toca do leão, achando que encontrariam a ovelha servindo o jantar. Deixe eles entrarem, Ramiro, e peça para a Maria servir o café, mas aquele café de hóspede na xícara bonita. Quero que eles sintam o cheiro do luxo antes de sentirem o gosto do fel. Vi os faróis do carro cortarem a escuridão do pasto. Era um sedã alugado, prateado, que vinha sambando nos buracos da estrada de cascalho. O motor roncava alto, forçado. Imagino o Cláudio xingando cada pedra, a Valéria reclamando que o cinto de segurança estava amassando a roupa, e os outros dois, Dinho e Júnior, suando frio, pensando na dívida que deixaram em Recife. O carro estacionou na frente da escadaria da Casa Grande. Os cachorros da fazenda, 3 filas brasileiros enormes que Ramiro criava com todo o dengo, começaram a latir grosso. Vi pela claridade da luz da varanda quando a porta do motorista abriu. Cláudio desceu. Estava mais gordo, a camisa social suada nas axilas, o cabelo ralo despenteado. Valéria desceu do outro lado, batendo a porta com força, tentando limpar a lama do sapato de salto fino na grama. Dinho e Júnior saíram do banco de trás, esticando as pernas, com aquela cara de quem comeu e não gostou. Que fim de mundo é esse, meu Deus? Ouvi a voz estridente da Valéria. A Zefa disse que ela estava trabalhando aqui? Deve ser a cozinheira. Olha o tamanho dessa casa, Cláudio. Isso aqui deve valer uma fortuna. Cala a boca, Valéria. Cláudio sibilou nervoso. Foca no plano. A gente pega a velha, faz ela assinar a papelada dizendo que é para a reforma da Previdência. Pega o dinheiro que ela tiver guardado e vai embora. Eu ouvia tudo lá de cima, oculta pelas sombras das samambaias penduradas. Meu coração não disparou, pelo contrário, ele bateu num ritmo lento, pesado, como um tambor de guerra. Eles subiram os degraus de pedra. Cláudio bateu na porta de madeira talhada com o brasão da família Alencar. A Maria, nossa governanta, abriu. Pois não? A gente quer falar com a dona Jandira. Ela trabalha aqui? Somos filhos dela. Maria, instruída por mim, apenas assentiu com a cabeça e abriu espaço. Entrem. A dona Jandira está aguardando no salão principal. Eles entraram, os olhos arregalados percorrendo o pé direito duplo da sala, o lustre de cristal que pendia do teto como uma cascata de diamantes, os tapetes persas, os quadros de pintura a óleo nas paredes, o cheiro de cera de carnaúba e madeira nobre impregnava o ar. Eles se sentiam pequenos ali. A ganância brilhava no olhar da Valéria, que passava a mão no encosto de um sofá de veludo como se calculasse o preço.
Eu estava sentada na poltrona principal, de costas para a entrada, virada para a lareira apagada. Afinal, no sertão, lareira é enfeite, mas impõe respeito. Mãe! A voz do Júnior saiu tremida. Girei a cadeira devagar. O choque no rosto deles foi a primeira recompensa da noite. Eles esperavam encontrar a Jandira de vestido de chita, chinelo de dedo e cabelo desgrenhado. Encontraram a senhora Alencar. Eu usava o vestido de seda azul marinho, o colar de ouro e pérolas, o cabelo impecável e uma maquiagem leve que escondia as olheiras e realçava a firmeza do meu olhar. Minhas mãos, antes calejadas e nuas, agora exibiam uma aliança grossa e um anel de rubi. Boa noite, meus filhos. Minha voz saiu aveludada, calma, sem nenhum traço da velhice que eu fingia ao telefone. A viagem foi cansativa. Mãe. Cláudio gaguejou, dando um passo à frente e parando, confuso. O que a senhora está vestindo? A senhora está trabalhando de quê aqui? De governanta de luxo? O patrão deixa a senhora usar as joias da esposa dele? Valéria soltou uma risadinha nervosa. É, dona Jandira. Cuidado para não ser acusada de roubo. Essas coisas parecem caras. Cadê seu uniforme? Eu não respondi. Apenas levei a taça de cristal aos lábios e tomei um gole d'água, olhando para eles por cima da borda do copo. O silêncio pesou na sala. Pesou tanto que dava para ouvir a respiração ofegante do Dinho, que era asmático. Vocês não vão me dar um beijo? Perguntei, irônica. Faz 6 meses que me deixaram na rodoviária com uma sacola de lixo. Achei que a saudade fosse maior que o espanto. Cláudio tentou se recompor. Ele era o mais dissimulado. Colocou um sorriso torto no rosto e veio até mim. Mãe, que isso? A gente sentiu muito sua falta. A gente veio buscar a senhora. Esse lugar, a Zefa, isso não é vida para a senhora. A gente quer cuidar da senhora lá em Recife. Ele tentou me abraçar. Eu permaneci rígida, como uma estátua de mármore. O cheiro dele era de suor azedo e cigarro barato. Cuidar de mim, Cláudio? Afastei-o suavemente com a mão. Como cuidaram quando venderam meu sofá? Ou quando quebraram a parede da minha sala para fazer uma oficina mecânica? Os 4 congelaram, a cor sumiu do rosto da Valéria. Quem contou isso para a senhora? A senhora está delirando, mãe. Júnior tentou, a voz falhando. A gente só está reformando para a senhora ter mais conforto quando voltar. Ah, claro, conforto. Levantei-me. O salto do meu sapato estalou no piso de madeira, ecoando autoridade. E a procuração falsa que o cartório rejeitou? Era para meu conforto também? Nesse momento, Ramiro entrou na sala. Ele veio de um escritório lateral, caminhando com passos firmes, o som das botas de couro anunciando que o dono da casa tinha chegado. Ele parou ao meu lado, passou o braço pela minha cintura e me deu um beijo na têmpora. Algum problema aqui, meu amor? Esses são os rapazes que você mencionou? Os olhos do Cláudio foram da minha cintura para o rosto do Ramiro, depois para o anel no meu dedo e voltaram para o meu rosto. O cérebro dele tentava processar a informação, mas a conta não fechava. Quem é o senhor? Cláudio perguntou, num tom que tentava ser agressivo, mas saiu amedrontado. E por que está abraçando minha mãe desse jeito? Ela é uma senhora de respeito. Ramiro sorriu. Não foi um sorriso simpático, foi um sorriso de lobo. Eu sei que ela é uma senhora de respeito, rapaz. Muito mais do que vocês jamais souberam. Eu sou Ramiro Alencar. E a Jandira não é governanta. Ela é minha esposa. E dona desta casa, destas terras e de tudo onde a vista de vocês alcança. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Valéria abriu a boca num ó perfeito. Dinho deixou cair a chave do carro no chão. Júnior encostou na parede como se fosse desmaiar. Esposa? Valéria sussurrou. A senhora casou com um velho rico?
Cuidado com a boca, moça, Ramiro avisou, a voz engrossando. Aqui nessa casa a gente preza pela educação, coisa que parece que faltou na criação de vocês, apesar do esforço da Jandira. Eu olhei para eles. Estavam destruídos. Não por remorso, mas por inveja, e logo em seguida vi a engrenagem mudar. O choque deu lugar ao oportunismo. Vi o brilho voltar aos olhos do Cláudio. Mãe! Ele exclamou, agora com um entusiasmo forçado, quase histérico. Mas que maravilha! A senhora casou! Parabéns! Poxa, por que não avisou? A gente teria vindo para a festa. Olha só, Valéria, minha mãe é uma fazendeira agora. Ele tentou me abraçar de novo, mas dessa vez eu dei um passo para trás. Não avisou? Repeti. Cláudio, eu não tinha telefone, lembra? Vocês não me deram um. E quando eu ligava do celular da Zefa, vocês estavam sempre ocupados demais gastando meu dinheiro. Que isso, mãe? Águas passadas. Cláudio acenou com a mão como se espantasse uma mosca. O importante é que a senhora está bem. Está ótima. E olha, coincidência do destino, né? Já que a senhora está tão bem de vida assim, a gente está com um probleminha. Coisa boba, sabe? Um investimento que o Júnior fez que deu errado. Investimento? Interrompi. Você quer dizer dívida de jogo e farra com a agiota? Júnior ficou branco como papel. A senhora sabe? Eu sei de tudo, Júnior. Eu sei que vocês devem 80 mil reais. Sei que deram minha casa como garantia verbal. E sei que vieram aqui não para me buscar, mas para me fazer assinar a venda da casa para pagar a dívida antes que os cobradores quebrem as pernas de vocês. Valéria começou a chorar. Choro falso, sem lágrima, aquele nhen-nhen-nhen irritante. Dona Jandira, pelo amor de Deus, eles vão matar a gente. A senhora tem dinheiro agora. O seu marido... Olha isso tudo aqui. 80 mil para vocês é troco de pão. Ajuda a gente, mãe. É a família da senhora. Olhei para Ramiro. Ele permaneceu impassível, deixando que eu conduzisse o show. Era o meu momento. Caminhei até uma mesa de centro de jacarandá, onde estava uma pasta de couro preta. Abri a pasta e tirei um maço de papéis. Vocês querem ajuda? Perguntei. Os 4 assentiram freneticamente, como cachorros esperando sobra de comida. Sim, mãe, paga eles. A gente promete que nunca mais pede nada, Dinho suplicou. Peguei o papel de cima. Isso aqui, mostrei o documento, é uma medida judicial de bloqueio de bens. A minha casa em Recife, aquela que eu construí vendendo bolo de pote, está blindada. Ninguém vende, ninguém aluga, ninguém toca. Se o agiota for lá tomar, vai dar de cara com a polícia. A casa é minha e vai continuar sendo minha. Mas, mãe, e a dívida? O dinheiro? Cláudio perguntou, o suor escorrendo pela testa. A dívida é de vocês, respondi, fechando a pasta com um estalo seco. Vocês são 4 homens feitos. Têm saúde, têm braços, têm pernas. Valéria tem essas unhas caras que podem muito bem descascar batata num restaurante. A senhora não vai dar o dinheiro? Valéria gritou, a máscara caindo, o rosto retorcido de ódio. Sua velha egoísta, a senhora está nadando em dinheiro e vai deixar seus filhos morrerem? Ramiro deu um passo à frente, mas eu levantei a mão parando-o. Eu não precisava de proteção, eu era a proteção. Egoísta? Minha voz saiu baixa, mas cortante como vidro. Egoísta foi quem me jogou num ônibus com 2 calçolas velhas e um bilhete de despedida. Egoísta foi quem me chamou de peso morto. Egoísta foi quem achou que eu servia apenas para ser explorada até o tutano. Aproximei-me da Valéria, invadindo o espaço pessoal dela. Ela recuou, assustada com a força que emanava dos meus olhos. Eu não vou dar o dinheiro, Valéria, porque dinheiro fácil foi o que estragou vocês. Eu mimei demais. Eu protegi demais. E criei monstros. Agora eu vou fazer o que uma mãe de verdade deve fazer. Vou deixar vocês arcarem com as consequências das suas escolhas.
Mãe, eles vão nos matar! Júnior choramingou, caindo de joelhos no tapete persa. Então sugiro que vocês corram, falei fria. Ou trabalhem. Ou vendam aquele carro novo que você comprou, Júnior. Ou vendam as bolsas falsas da Valéria. Se virem. Vocês não disseram que eu só dava trabalho? Pois agora, o trabalho é todo de vocês. Cláudio me olhou com um misto de ódio e incredulidade. A senhora não é minha mãe. Minha mãe nunca faria isso. Sua mãe morreu naquela rodoviária, Cláudio, respondi, olhando no fundo dos olhos dele. Quem está aqui é a dona Jandira Alencar, e dona Jandira não sustenta vagabundo. Virei as costas para eles e voltei para a minha poltrona. Ramiro, por favor, acompanhe as visitas até a saída. Eles têm uma longa viagem de volta, e acho que o agiota não gosta de esperar. Com prazer, querida, Ramiro disse. Ele fez um sinal para os seguranças que aguardavam discretamente no corredor. 2 homens grandes, vestidos de preto, apareceram. Vocês não podem fazer isso. Valéria gritava enquanto era conduzida pelo braço por um dos seguranças. Isso é abandono de incapaz. A gente vai processar. A gente tem direitos. Direitos? Ri, uma risada libertadora. O único direito que vocês têm agora é de sair da minha propriedade antes que eu mande soltar os cachorros. E acreditem, os filas do Ramiro não são tão pacientes quanto eu fui a vida toda. Eles foram empurrados para fora. Ouvi a porta pesada se fechar, abafando os gritos e as ameaças. Ouvi o motor do carro alugado pegar na segunda tentativa, engasgando. Ouvi os pneus cantarem no cascalho, numa fuga desesperada. A sala ficou em silêncio novamente. Apenas o tic-tac do relógio de pêndulo antigo marcava o tempo. Minhas pernas tremeram um pouco, agora que a adrenalina baixava. Sentei na poltrona, respirando fundo. Ramiro veio até mim, ajoelhou-se ao meu lado e segurou minhas mãos. A senhora foi magnífica, Jandira. Nunca vi tanta força numa mulher só. Doeu, Ramiro, confessei, sentindo uma lágrima solitária escorrer. Doeu dizer não. É carne da minha carne. Doeu como cirurgia, meu amor, ele disse beijando meus dedos. Corta, sangra, mas é para tirar o podre e curar. Se a senhora desse o dinheiro, estaria matando eles aos poucos, alimentando a doença. Hoje, a senhora deu a eles a chance de virarem gente. Se vão aproveitar, é com eles. Olhei para a aliança no meu dedo. Olhei para a casa ao meu redor. Olhei para o homem que me olhava com admiração e respeito, não como uma serva. Você tem razão. Enxuguei a lágrima. Acabou. O cordão umbilical foi cortado, com 67 anos de atraso, mas foi. Levantei-me sentindo-me mais leve, como se tivesse tirado uma tonelada das costas. Aquela sacola de lixo que eu carregava na alma, cheia de culpa e obrigação, tinha ficado lá fora, na poeira da estrada, junto com a poeira do carro deles. Maria! Chamei. A governanta apareceu na porta. Sim, dona Jandira. Pode recolher as xícaras de café. Eles não vão beber. E tragam vinho. Do bom. Hoje eu e meu marido vamos brindar. Brindar a quê, senhora? Sorri, um sorriso verdadeiro, pleno. Aos novos começos e à faxina que a gente faz na vida. Enquanto Ramiro abria o vinho, fui até a janela. Vi as luzes vermelhas do carro dos meus filhos sumindo na escuridão do sertão, engolidas pela noite imensa. Vão com Deus, sussurrei. E aprendam a ser pedras, porque a enxada da vida não alisa ninguém. Eu tinha vencido. Não só a eles, mas a mim mesma. A Jandira vítima tinha ficado no passado. A mulher que brindava agora com taça de cristal sabia exatamente quem era e quanto valia. E não havia preço no mundo que pagasse a minha paz. Ramiro me entregou a taça. O vinho era tinto, encorpado, cor de sangue e vitória. Um brinde à leoa do sertão, ele disse. Um brinde, respondi,
batendo o cristal suavemente. O som do brinde ecoou pela sala vazia, preenchendo o espaço onde antes habitava a ingratidão. Agora só havia espaço para nós. E para o futuro que eu mesma, com minhas mãos de boleira e minha cabeça de estrategista, tinha desenhado. O xeque-mate estava dado. O jogo tinha acabado e o tabuleiro era todo meu. O sol da manhã entrou pela janela do quarto imenso da fazenda Boa Vista, mas dessa vez ele não queimava a minha pele como o sol da rodoviária naquele dia fatídico. Era um sol gentil, filtrado pelas cortinas de linho que aquecia meus pés sem me sufocar. Acordei antes do Ramiro. Fiquei ali deitada, ouvindo a respiração tranquila daquele homem que me devolveu a dignidade sem pedir nada em troca, além da minha companhia. Pela primeira vez em 67 anos, eu não acordei com a obrigação de servir ninguém. Não tinha café para passar para 4 marmanjos, não tinha roupa de neta para lavar, não tinha grito de nora reclamando que a toalha estava áspera. O silêncio da casa grande não era de solidão, era de paz. Uma paz que eu nem sabia que existia, de tão acostumada que estava com o barulho da ingratidão. Levantei devagar, calcei meus chinelos de pelúcia, um luxo que eu achava frescura e hoje acho merecimento, e fui até a varanda. O sertão estava verde, tinha chovido à noite, aquela chuva rápida e abençoada que faz a caatinga explodir em vida. Olhei para o horizonte e respirei fundo o cheiro de terra molhada, misturado com o aroma do café que a Maria já estava passando na cozinha. A cena da noite anterior, com meus filhos sendo enxotados como vira-latas sarnentos, ainda estava viva na minha memória. Doeu? Claro que doeu. Coração de mãe não é de ferro, é de carne moída, e ver a cria sair no desespero machuca. Mas a dor que eu sentia agora era diferente. Era a dor de uma cirurgia necessária, aquela dor que avisa que a cura está chegando. Eu tinha amputado a gangrena. Desci para a cozinha. Maria tentou me impedir de pegar a faca para cortar o queijo de coalho. Dona Jandira, a senhora é a patroa. Sente que eu sirvo. Sorri e peguei a faca da mão dela com carinho. Maria, minha filha, patroa é quem manda, mas cozinheira é quem sou. E eu gosto de cortar o meu queijo. O dia que eu parar de fazer minhas coisas, aí sim eu tô velha. Enquanto tomávamos café, Ramiro desceu, já vestido para a lida no campo, cheirando a loção de barbear e tabaco suave. Ele beijou minha testa e sentou-se, pegando uma fatia do bolo de rolo que eu tinha deixado pronto. "Dormiu bem, minha leoa?" perguntou ele, com aquele jeito manso. "Dormi como não dormia desde que o Geraldo faleceu, Ramiro. Leve." O doutor Peixoto ligou cedo. Disse que o oficial de justiça confirmou que não tem ninguém na sua casa em Recife. Parece que seus filhos nem voltaram para lá. Devem estar escondidos dos agiotas em algum buraco. Assenti, passando manteiga na tapioca. "É a vida cobrando a fatura, Ramiro. Eu paguei as minhas adiantado. Agora é a vez deles parcelarem a deles." Nos meses que se seguiram, a minha vida deu uma guinada que nem novela das 8 conseguiria inventar. O dinheiro que Ramiro tinha era muito, sim, mas eu não conseguia ficar parada sendo dondoca. Minha mão coçava para pegar na massa, para sentir o calor do forno. E foi assim que nasceu a Cooperativa Sabor de Jandira. Não era só uma fábrica de bolos, era um sonho antigo que eu tinha guardado na gaveta, junto com meu diploma de magistério nunca usado. Conversei com Ramiro e ele cedeu um galpão antigo da fazenda que servia para guardar trator velho. Reformamos tudo, azulejo branco até o teto, fornos industriais de última geração, bancadas de mármore. Mas eu não queria empregados. Eu queria sócias. Fui até a periferia de Serra Talhada, nos bairros onde o asfalto não chega e a esperança passa longe. Procurei mulheres como eu, mulheres de 50, 60, 70 anos.
viúvas, divorciadas ou casadas com homens que não as valorizavam, mulheres que achavam que a vida tinha acabado porque o cabelo ficou branco e o corpo despencou. Eu não quero moça nova que mexe no celular enquanto a massa bate, eu dizia nas entrevistas improvisadas nas varandas das casas simples. Eu quero mão calejada, quero mulher que sabe o ponto do doce de leite só pelo cheiro. Quero gente que a sociedade diz que é velharia. Reuni 12 mulheres, 12 apóstolas da culinária sertaneja. Dona Lourdes, que fazia uma queijadinha que era um poema. Zezé, que tinha o braço forte para sovar pão caseiro. Benedita, que sabia fazer licor de genipapo como ninguém. A Zefa, minha irmã, virou a gerente geral. Ela, que passou a vida na roça, descobriu que tinha um talento nato para mandar e desmandar. Ninguém ousava atrasar um minuto com a Zefa no comando. A cooperativa explodiu. Nossos bolos de rolo, com a marca Dona Jandira, o sabor da superação, começaram a ser vendidos não só na feira, mas em empórios de luxo em Recife, em hotéis de Porto de Galinhas e até enviados pelo correio para São Paulo. Cada caixa levava um bilhetinho escrito à mão por uma de nós, feito por mãos que a vida tentou parar, mas não conseguiu. O dinheiro entrava. E era dinheiro meu, suado, honesto, doce. Eu reformei a casa da Zefa, comprei uma caminhonete para ela, que ela dirigia com um orgulho danado, buzinando para todo mundo, e ajudei cada uma das minhas sócias a reformar o telhado, colocar dente na boca, comprar óculos novo. A gente não vendia só bolo, a gente vendia dignidade. E quanto aos meus filhos? As notícias chegavam a conta-gotas, trazidas pela dona Cida, minha fiel espiã em Recife, que eu agora pagava com cestas de produtos mensais que ela adorava exibir para a vizinhança. Jandira, minha amiga, tu não sabe da missa à metade, Cida me contou numa tarde de domingo. O carro novo do Júnior? O agiota tomou e ainda deu uma surra nele no meio da rua. Tiveram que vender tudo o que tinham no apartamento alugado. A Valéria... essa é a melhor parte. A Valéria está trabalhando de manicure num salãozinho pé sujo lá no Ibura. Dizem que ela reclama o dia todo, mas tem que baixar a cabeça para cliente. E o Cláudio? Perguntei, sentindo um aperto, mas mantendo a voz firme. O Cláudio está trabalhando de servente de pedreiro. Tá queimado de sol, emagreceu uns 10 quilos. O orgulho dele foi pro ralo junto com o cimento. E os outros 2 estão se virando. O Beto tá entregando quentinha de bicicleta e o Dinho tá tentando vender plano funerário de porta em porta. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o jardim da fazenda. Eles estavam sofrendo. Estavam passando pelo que eu passei a vida inteira para evitar que eles passassem. Eu carreguei saco de farinha nas costas para o Cláudio não precisar carregar saco de cimento. Eu cozinhei até de madrugada para a Valéria não precisar lixar unha de ninguém. Mas foi esse excesso de proteção que os estragou. O amor, quando não tem limite, vira veneno. Eles precisavam provar o fel para valorizar o mel. Naquele dia chamei o Ramiro. Quero mandar uma coisa para eles. Dinheiro, Jandira? Ele franziu a testa. Não, comida. Mandei preparar 4 cestas básicas bem fartas. Arroz, feijão, macarrão, óleo, café. Coisa de primeira necessidade. Sem luxo, sem dinheiro, sem bilhete. Só o essencial para não morrerem de fome. Mandei entregar anonimamente. Eu não ia sustentar os vícios deles, mas fome. Fome nenhum filho meu ia passar enquanto eu tivesse um grão de arroz no pote. Foi o meu jeito de dizer, eu sou mãe, mas não sou otária. 1 ano depois daquela noite fatídica, decidi voltar ao Recife, não para morar. Deus me livre trocar o canto do sabiá e o abraço do Ramiro pelo barulho da cidade.
Mas eu tinha um assunto pendente, a minha casa, aquela casa que eles tentaram roubar, que tentaram transformar em oficina, que quase virou pagamento de agiota. Cheguei na rua antiga num carro preto, bonito, com motorista. Ramiro quis vir junto, mas eu pedi para ir sozinha. Era um acerto de contas entre eu e o meu passado. O bairro estava igual, o mesmo cachorro vira-lata na esquina, o mesmo barulho de som alto. Quando desci do carro, usando um vestido de linho cru e óculos escuros, a vizinhança parou. Dona Cida saiu no portão, de bobs no cabelo, e quase caiu para trás. Valha-me Deus! É a rainha da Inglaterra? Não, é a Jandira. Abri o portão da minha casa. A grama estava alta, a pintura descascada onde eles tinham começado a quebrar a parede. Entrei. O cheiro de mofo estava forte. A sala estava vazia, só com as marcas no chão de onde ficavam os móveis que eles venderam. Andei pelos cômodos, o quarto dos meninos, a cozinha onde assei meus primeiros bolos. As lembranças vieram, mas não doeram. Eram como assistir a um filme antigo de uma pessoa que já morreu. Aquela Jandira que chorava no tanque de lavar roupa não existia mais. O doutor Peixoto entrou logo depois, trazendo os papéis. A senhora quer vender, dona Jandira? O mercado imobiliário está aquecido. Vale um bom dinheiro. Olhei para as paredes. Aquela casa foi construída com suor. Vender parecia pouco. Não, doutor. Eu não vou vender. E também não vou deixar fechada criando rato. Vai alugar? Também não. Eu vou doar. O advogado arregalou os olhos. Doar? Vou transformar isso aqui. Quero que essa casa vire a sede urbana da Cooperativa Sabor de Jandira. Mas não para vender bolo, para ensinar. Vai ser uma escola. Escola de Culinária e Vida Dona Jandira. Quero pegar meninos e meninas daqui do bairro, que não têm perspectiva, e ensinar uma profissão. Ensinar a fazer bolo, salgado, pão, e ensinar que trabalho não mata ninguém, o que mata é a falta de vergonha na cara. E assim foi feito. A reforma durou 3 meses. Pintei a casa de amarelo sol, coloquei uma placa bem bonita na frente. Na inauguração, a rua fechou. Tinha vereador, tinha padre, tinha gente de todo canto. E no meio da multidão, lá no fundo, escondidos atrás de um poste, eu vi os 4, Cláudio, Beto, Dinho e Júnior. Estavam mal vestidos, com cara de cansados, olhando de longe. Valéria não estava. Soube que ela largou o Cláudio assim que o dinheiro acabou de vez, como eu já previa. Eles olhavam para a casa reformada, para a faixa de inauguração, para a mãe deles discursando no microfone ao lado de um fazendeiro rico e apaixonado. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Não vi ódio neles. Vi vergonha. Uma vergonha profunda, dessas que fazem o homem baixar a cabeça. Cláudio fez um movimento tímido com a mão, um tchauzinho triste. Eu apenas assenti com a cabeça, séria. Não os convidei para entrar. Não chamei para comer bolo. A festa era minha. A conquista era minha. Eles tinham escolhido o caminho deles e aquele caminho não passava mais pela minha porta. Eles deram meia volta e sumiram na multidão. Foi a última vez que os vi juntos. Soube depois que Cláudio conseguiu emprego fixo numa construtora e estava subindo na vida, devagar, tijolo por tijolo, como devia ter sido desde o começo. Acho que, no fundo, a minha dureza foi a melhor herança que eu podia ter deixado para eles. Voltei para a Serra Talhada com o coração leve como clara em neve. Hoje, sentada na varanda da Fazenda Boa Vista, escrevendo essas memórias num caderno de capa dura que Ramiro me deu, eu olho para as minhas mãos. Elas ainda têm as manchas da idade, ainda têm as marcas de queimadura de forno, mas agora elas também têm anéis. E mais importante que os anéis, elas seguram o destino. A sacola de feira listrada de azul e branco, aquela onde eles jogaram meus trapos, eu guardei. Está emoldurada num quadro no meu escritório na fábrica.
Todo mundo pergunta se é arte moderna. Eu digo que não. Digo que é o meu troféu. Foi dentro daquela sacola humilhante que eu encontrei o fundo do poço. E foi no fundo do poço que eu descobri que tinha mola. Zefa aparece na varanda com uma bandeja de café e sequilhos. Jandira, o telefone não para. É uma revista de São Paulo querendo te entrevistar. A avó empreendedora do sertão é o título que eles querem dar. Rio pegando a xícara. Diz que eu atendo, Zefa, mas diz que não sou avó empreendedora coisa nenhuma. Sou só uma mulher que cansou de ser tapete e resolveu voar. Ramiro chega do pasto sujo de poeira e senta ao meu lado pegando minha mão. Pensando na vida, amor? Pensando que Deus escreve certo por linhas tortas, Ramiro. Se meus filhos não tivessem me deixado na rodoviária, eu estaria lá até hoje, fritando bife e reclamando da dor nas costas, esperando a morte chegar sentada no sofá velho. Eles acharam que estavam me jogando no lixo. Mal sabiam eles que estavam me plantando em terra fértil. O sol começa a se pôr no sertão, pintando o céu de laranja e roxo, cores fortes, cores de briga e de amor. A vida não acaba aos 60, nem aos 70. Enquanto tiver farinha e tiver coragem, tem bolo para assar. E para quem achou que eu só dava trabalho? Bom, eles tinham razão. Deu um trabalho danado construir esse império. Mas a diferença é que, agora, o lucro é todo meu. Fecho o caderno. O cheiro de dama da noite começa a subir. Amanhã tenho que testar uma receita nova de bolo de macaxeira com coco. A vida tem pressa e eu, Dona Jandira Alencar, tenho muito o que viver. Bebo o último gole de café, doce e forte como a minha história, e sorrio para o vento. Quem ri por último, não ri melhor. Ri com a alma lavada, e a minha, graças a Deus e a minha força, está brilhando.